Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltamos ao Deus de maravilha. Deus é tão maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Estamos reunidos para continuarmos o estudo do livro de Neemias. Nós estamos aqui focando a batalha espiritual que Neemias travou. E nós estamos trazendo este contexto para o dia de hoje, porque nada mudou. Nós estamos em guerra e estamos travando batalhas espirituais difíceis, intensas, e a gente tem que se alicerçar na palavra de Deus, porque a batalha espiritual ela se dá no campo invisível. Se a gente não estiver atento, a gente não vai perceber que é a batalha. A gente vai ficar perdido, não vai saber como lidar, como agir, como orar e como se comportar. E esse estudo está sendo maravilhoso, porque Neemias conseguiu chegar lá em Jerusalém. E ele começou a colocar as mãos à obra, arregaçou literalmente as mangas para começar a edificação dos muros e o reparo das portas que estavam queimadas. Então, nós já estamos estudando já sobre as portas, já entrou aqui as portas. Aí fala de portas, fala de torres. E nesse capítulo 3 que nós estamos, fala exatamente sobre todas as portas, só não fala da porta de Efraim, que está lá no final do livro de Neemias, que fala dessa porta de Efraim. Mas todas as portas estão relatadas aqui nesse capítulo 3. Eu gostaria de falar com os amados que a cada movimento de Neemias, o que ele fez, como ele se conduziu, como ele comportou, está sendo um ensinamento para nós. E eu gostaria de falar para os irmãos para sempre a gente pegar uma palavra-chave de cada aula, de cada estudo, e a gente meditar nessa palavra. Ali no início, todos sabem, ali no capítulo 1, que Neemias, ele chorou, ele pediu arrependimento do povo. E sempre a gente tem que fazer uma retrospectiva, que quando a gente chega diante de Deus para fazer alguma coisa, para ir para uma missão, ou quando está travando um tipo de batalha, a gente tem que chegar diante de Deus, quebrantar o nosso coração e a gente se arrepender. A gente sabe que tem levante do inferno, tem os adversários, mas tem a nossa parcela, a nossa culpa. Muitas batalhas que nós estamos travando hoje, teve alguma coisa nossa que contribuiu para essa batalha, além do inferno. E Neemias, ele teve uma visão, amados, que ele teve uma consciência que foi o povo que desobedeceu. Por isso que eles foram levados. Quantos anos mesmo foram o exílio, hein? Quantos anos? 70 anos. Amados, Deus não quer que a gente vá mais para o cativeiro. Porque o povo que ficou nesse exílio de 70 anos, eles já tinham passado 260 anos lá no Egito. Foram 260 anos. Depois daquela caminhada ali no deserto, por causa de murmuração, por causa de desobediência, ainda passaram 40 anos ali no deserto. Vai somando. 260, 40, 300. E outra coisa, Deus está sempre nos alertando. Vigia, não dê brecha. Não dê brechas. Porque vai acontecer algo, porque Deus sempre está nos avisando. E a gente perde o foco e a gente colabora. Depois de tudo que passaram, de novo 70 anos ali no exílio babilônico. O povo de Israel, por causa de desobediência, por causa também da opressão das nações inimigas, o total foram mais de 400 anos de cativeiro, de presos, sendo oprimidos. E Neemias sabia que tinha tido uma desobediência, porque os profetas avisaram:
profeta Isaías profetizou, o profeta Jeremias profetizou, e eles não deram ouvidos. Então, amados, vamos fazermos uma reflexão. Eu estou passando por essa batalha, eu sei que tem a oposição, eu sei que tem retaliação, eu sei que tem o inferno, mas em que eu colaborei para isso? E que a gente pensa, perdão a Deus, que a gente tem que ter um arrependimento, amados, tem que ter um quebrantamento diante de Deus. Deus não consegue agir na nossa vida se a gente não reconhecer que a gente pecou. Paulo escreveu lá em Romanos, todos pecado e destituído foram da glória de Deus. Então, quando a gente tem um ato de arrependimento, o coração de Deus se inclina para nós. E ali no início, Neemias clamou, pedindo a Deus perdão para os irmãos dele, para o povo que foram exilados. E Deus concedeu a Neemias que ele chegasse até ali. As orações de Neemias. Primeira oração de Neemias, a gente não pode esquecer, quebrantamento. Se humilhou, reconheceu. Se colocou diante de Deus. Quando chegou no segundo capítulo, foi aquela oração dele, né? Foi uma oração silenciosa. Ele pediu o quê? Direção a Deus, governo a Deus, provisão. Porque quando a gente vai para uma missão, ou então entrar numa batalha, a gente tem que pedir, amados, tem que pedir governo de Deus, direção de Deus em nome de Jesus. Moisés falou, se a tua presença não for comigo, não deixa que eu vá. A gente não pode esquecer, Senhor, eu estou perdido no meio dessa batalha, o que é que eu vou fazer? Não sei como começar, não sei como que eu vou fazer. Tem que abrir o coração mesmo e falar, estou perdido, me ajuda. Me dá a tua direção, me dá o teu governo. E foi isso que ele fez. Às vezes você quer fazer alguma coisa do cativeiro que você está, você não consegue sair, vai precisar de provisões, de ajuda, e Neemias fez isso. No capítulo 3 que nós estamos estudando, o título é os que trabalharam na reedificação dos muros. Preste atenção também. Quando você for fazer alguma coisa, quando você pedir o governo e a direção de Deus, mantenha um segredo. Ouça somente a voz de Deus. Não ouça as vozes contrárias. Não ouça as vozes do mundo. O mundo está cheio de vozes. Vozes de Satanás, vozes de amigo. Todo mundo querendo se meter, cada um querendo te dar um conselho. Em nome de Jesus, só ouça a voz de Deus. E Neemias ali, o que Deus falou para ele teve um segredo. Aprenda a ter esse segredo. Nós temos conversado, a pastora tem conversado muito com a gente está chegando uma conclusão, segredo. Abra a tua boca o menos possível. Tem um ditado antigo que a minha mãe falava, boca fechada não entra mosca. Sua mãe falava assim também? Tão bonitinho, né? As mães todas iguais, né? Boca fechada. Aí elas falavam bem assim, mamãe, pra mim. Cuidado, hein? Seguro morreu de velho. Tá entendendo? E essa sabedoria que os nossos pais transmitiram para nós, foi uma coisa linda, né? Se a nossa mãe materna, né, pai, com tanta sabedoria nos ensinaram, agora imagina a sabedoria de Deus. Peça a sabedoria de Deus. Tenha o seu segredo. Amados, a primeira porta que nós estudamos foi a porta das ovelhas. Tudo começa o quê? Pela porta das ovelhas. E no estudo aqui da edificação aqui de Neemias, ele começou ali a reparação, a edificação na porta das ovelhas. Ele tem assim um trajeto, uma trajetória. Nesse capítulo 3, que tem 32 versículos, ele começou pela porta das ovelhas e termina na porta das ovelhas. Eu expliquei o que é o sentido anti-horário. Amada, em nome de Jesus, ovelha. Tinha que começar na porta de ovelhas. Porque nós somos ovelhas, nós somos preciosos diante de Deus. Tinha que começar com a porta de ovelha, porque Jesus é o nosso bom pastor. E nessa porta de ovelha aqui, das ovelhas que começou a reparação aqui de Neemias, era o local que as ovelhas passavam. Também eram ovelhas também que iam serem sacrificadas. Porta das ovelhas.
Amados, em nome de Jesus, olha que privilégio hoje. Não precisa mais sacrifício. Jesus é o nosso Cordeiro, Cordeiro Pascual. O nosso bom pastor deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. E nessa batalha espiritual que nós estamos, não façam sacrifício de tolo. Não façam. Não façam. Não coloque a mão sem pedir a direção de Deus. E começou ali nessa porta das ovelhas. Mas eu peguei assim uma palavra-chave do que estava escrito. Eles consagraram. Consagraram. A palavra é consagrar. Nós, ovelhas, temos que consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Ninguém vai vencer nenhuma batalha espiritual se não se consagrar a Deus. Consagrar é você se dedicar, você se doar, você querer servir a Deus de todo o teu coração. Igual que Davi escreveu lá no Salmo 23, no Salmo 63, a minha alma se apega a ti, a minha alma, eu tenho sede. Consagrar é isso, é as primícias. E eles consagraram. A primeira coisa que eles fizeram é consagrar. E a primeira porta reedificada foi a porta das ovelhas. Consagrar. Que isso fica no nosso coração. Senhor, me ajuda a se consagrar. Que nós somos os consagrados do Senhor. Deus está contando, amados, conosco. Aleluias. Aleluias. Então, amados, ali foram os sacerdotes que consagraram. Tá? Nós somos os consagrados. Presta atenção. Que coisa linda. Nós, como ovelhas do Senhor, Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Quem que já leu lá em Pedro que ele fala? Sacerdócio real. O que mais mesmo que fala ali, hein? Nação santa. O que mais? Que mais? Povo de propriedade. Ovelha. E mais, tá faltando coisa. Ele antes falou que nós somos o quê? Pedras que vivem. Pedras vivas. Nascido para reinar e governar. Vocês estão prestando atenção? Por que Satanás não quer que a gente entre? Que a gente passe pela essa porta das ovelhas, tá entendendo? Porque o carinho de Deus, sacerdócio real, povo de propriedade peculiar, é uma coisa assim muito preciosa para Deus. Por isso que ele não quer que a gente entre pela essa porta das ovelhas. Em nome de Jesus. E eu falei que perto dessa porta das ovelhas tinham duas torres. Tinha a torre de Meá, ou torre dos 100, e tinha a torre de Ananel. Amados, o que a gente fica evidenciado, por quê? Que logo ali na porta das ovelhas tinha essas duas torres. Amados, essa torre dos 100 foi a única torre perfeitamente alinhada com 100 côvados, que quer dizer 50 metros. Então, o que aconteceu? Repito a palavra, alinhado. Alinhado. Você tem que estar alinhado diante de Deus. Deus está querendo nos alinhar. Perto da porta das ovelhas tinha essa torre de Meá, dos 100, e tinha a torre de Ananel. Aí presta atenção. Da torre de 100 para a torre de Ananel, 50 metros. Da torre de 100 para a porta das ovelhas, 50 metros. Alinhado. Por que tinha essa torre de 100? 100 faz lembrar o quê? Senhor. Aí eu digo uma coisa, as coisas que acontecem na palavra de Deus, que é edificado, é por acaso, não é? Tinha que ter essa torre ali de 100. As 100 ovelhas. Ali ele reporta que Jesus é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Tem a parábola que ele deixou uma ovelha, não deixou ela caída, ela deixou as 99 e foi atrás daquela, tá entendendo? 100 ovelhas, a torre de 100. E outra coisa, a torre é lugar o quê? De vigia. E por que essa torre ali de 100 estava perto da porta das ovelhas? Porque tinha uma vigia. Para que o predador, o bode, o lobo não entrasse pela porta das ovelhas.
Vocês estão entendendo, amado, o cuidado que Deus tem para a gente, o que representa essa porta das ovelhas para nós? Jesus, o bom pastor, a torre. Então a gente tem que se alinhar. Eu, como ovelha, vou ter que me alinhar. Eu, como ovelha, vou ter que me adequar àquilo que Deus está querendo que eu faça, para eu ser vitoriosa. Porta, né? Você vai ter que se espremer. Porque Jesus falou que a porta é estreita. Larga é a porta que conduz à perdição. Então, o que a gente aprende dessa primeira porta aí das ovelhas? Nós somos ovelhas. O Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós somos ovelha do pasto do Senhor. Entre pelas portas com ações de graça. Então, porta das ovelhas, amados. Ficar na torre de vigia. Se alinhar e se consagrar. Cada porta, eu prestei atenção aqui e tirei uma palavra-chave. A segunda porta é a porta dos peixes. Aí está escrito bem assim. A porta dos peixes foi edificada pelos filhos de Assinsá. Os nomes difíceis, né? Asenaá. Colocaram-lhe vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Presta atenção. Segunda porta, peixes. Peixe. O que eles assentaram nessa porta? Viga, repitam, vigas. Vigas. Ferrolhos, repitam, ferrolhos. Trancas. Então, cada porta tem alguma coisa que a gente vai ter que ficar atento. Porta dos peixes. Provavelmente essa porta aí, ela era usada para os comerciantes entrarem. Essa porta aí dos peixes, amada, ela foi mencionada primeiramente em conexão com o muro exterior construído por Manassés. Olha como é que as coisas vão se desenrolando na palavra de Deus. Peixes, para nós, quer dizer o quê? Vidas. Representa vida. Peixes quer dizer multiplicação. Essa porta dos peixes é a porta do poder da multiplicação. É a porta da multiplicação de vidas que são transformadas pela palavra de Deus. Essa porta dos peixes. Quando se fala sobre vida, por que eu botei aqui Manassés? Eu botei aqui sobre esse Manassés. Esse rei horroroso. Ele queimava os filhos dele, ele queimou os filhos dele em sacrifício. Ele fez todos os tipos de abominações. Mas lá já estava relatado sobre isso. Ele fez também, fala sobre esse muro largo, coisas antigas que Deus está trazendo para a nossa vida, o que pode acontecer. Porta dos peixes, multiplicação, crescimento, abundância. Mas quando se fala de vida, que para Deus o que importa são vidas, que nós possamos amarmos, entrarmos nessa porta dos peixes, porque nós somos vidas preciosas. Deus nos resgatou do império, das trevas para a sua maravilhosa luz. A pastora estava falando aqui, porta dos peixes, multiplicação, vidas, a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Por que eu falei sobre Manassés? Que esse Manassés, ele aprontou. Mas tudo que você faz de errado diante dos olhos de Deus, você faz, as tuas escolhas têm uma consequência. Até que ele foi derrotado. E ele se viu em aguilhões, em correntes. Aí sabe o que aconteceu? Sabia que ele orou? Aí o que vocês acham? Quando ele orou, quando ele se arrependeu, lembra do que Neemias falou lá, arrependimento? O que vocês acham? Quando ele se viu, que ele perdeu todo o poder dele, que ele estava preso. Ele orou, se humilhou diante de Deus. O que vocês acham? Deus ouviu? Se humilhou, Deus ouviu? Deus perdoou?
Por isso que eu estou falando. Mas eu estou falando. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando porta dos peixes vida? Ele aprontou, ele queimou, ele colocou coisas dentro do templo de Deus. Ele pediu ali na hora que ele estava ali, mas eu estou falando, Deus pode perdoar, mas eu não estou falando aqui que tem consequência. Não isentou. Ele foi perdoado, mas não é isento, é isso que eu estou falando, mas eu estou falando. Tem uma colheita, cuidado com as nossas colheitas, por isso que eu estou falando. Mas quem somos nós para apontar o dedo e julgar? Fez isso, fez aquilo, não vai ter perdão, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Agora, as consequências... Aí eu estou falando aqui, vidas. Se você se arrepender, se humilhar, Deus te ouve, Deus ouviu. Mas a consequência do que ele fez, ele não ficou isento. Preste atenção, amado. Cuidado com as nossas escolhas, cuidado com quem está fazendo. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí está dizendo assim, ó. Manassés fez mal perante aos olhos do Senhor, inclusive queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Mas em 2 Crônicas, segundo livro de Crônica, 33, 10 ao 17, mostra que até o pior dos pecadores pode ser perdoado e restaurado por meio do arrependimento, da humildade e da oração. Ele foi preso pelo exército da Síria, com ganchos. Olha a consequência. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou. E Deus se tornou favorável com ele, e lhe atendeu-lhe a súplica, que está lá no livro de 2 Crônica 33, versículo 13 e 14. Amados, essa porta aqui do peixe, eles colocaram vigas. Vamos saber o que é vigas. O que é vigas? Você que sabe de qualquer edificação, né, pastora? Pastora que gosta de construir, tem que ter viga. Então tá assim, ó. Porta dos peixes, colocaram-lhe vigas. Vigas pode ser peças de madeira, de ferro ou concreto, armado, usado para dar sustentação horizontal à construção. Preste atenção, horizontal. Não é vertical, é horizontal, para dar o quê? Sustentação à construção. Ela é transmitindo os esforços às colunas, é trave. A viga é um elemento estrutural que resiste principalmente às cargas, aplicada lateralmente ao seu eixo, são as cargas. Então, está prestando atenção? Nessa porta nós somos vidas transformadas, abundância, multiplicação. Mas se a gente não tiver uma sustentação, não tiver uma viga, amado, você não vai conseguir. Em nome de Jesus, está entendendo? É a dependência de Deus. Essa viga representa o que para ti, pastora? Fala. Do jeito que foi colocado aí horizontal, representa como se fosse a base de uma estrutura de um edifício, né? Porque se o edifício não tiver aquela parte de sustentabilidade para levantar as colunas principais, não vai se manter realmente em pé. Então, Deus hoje está mandando, né, assim, Deus está mandando hoje como se fosse cinturão, na verdade. Ele segura toda a armadura de um soldado. É o cinturão. É o cinturão. O cinturão, ele sustentação. Tem aquela sustentabilidade, né? E quando você olha para a armadura de Deus, né? Eu vejo que a armadura de Deus é uma coisa assim que é para a gente assim, entender, né? O povo entender, né? Porque se não tiver essa armadura, como é que você vai se sustentar? Hoje, essa porta do peixe, que a Sandra está se referindo aí, é a porta da chamamento de trazer pessoas para o evangelismo. Trazer são as vidas. O crescimento. Como é que a gente está pensando no evangelismo, na multiplicação, no crescimento, na multiforme graça, nessa sustentabilidade da igreja? Como você sustenta a igreja? Como é que você procria? Como é que a igreja se mantém? Pessoas chegando para sustentar toda a estrutura institucional da igreja. A igreja, se não tiver crescimento, ela vai minguando pelo favoritismo nosso. E aqui ela está falando sobre essa sustentabilidade, não só de se manter em pé, mas de criar dentro da nossa visão, como servo e sacerdote de Deus, que nós temos que manter a nossa mente, que se não tiver essa sustentação de toda a estrutura de que Deus deu para a igreja não consegue se manter em pé.
Então, estão entendendo? Nós somos o quê? Viga, sustentação. É como se fosse assim, sustentado pela palavra, pela oração. Tem que ter esses princípios, amados, antes não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu peguei assim, vidas, transformações, multiplicação. E o que eu tirei dessa porta aqui dos peixes, quando se fala multiplicação, que são vidas, quando Jesus estava aí, o que aconteceu? Teve o quê? A primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes foi lá Não, a primeira multiplicação de pães e peixes foram 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se alimentaram. Amados, e recolheram 12 cestos cheios. Presta atenção na importância, nessa porta dos peixes. Multiplicação não vai faltar. Quem ganha a alma sábio é. Se envolva com a missão. Se envolva em propagar o evangelho. Quando está falando aqui que sobraram 12 cestos, é como se fossem os 12 meses do ano, tá entendendo? Não vai faltar. De janeiro a dezembro não vai faltar. Na segunda multiplicação, foram 7 pães e alguns peixinhos. 4.000 homens comeram, além de mulheres e crianças. Sobejou, ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos cheios, um para cada dia de semana. Será que a gente pode dar um glória a Deus? Será que a gente pode glorificar esse Deus? Que está abrindo essa porta dos peixes, está aberta para nós, amados. Toma posse. 12 cestos não vai faltar de janeiro e dezembro. 7 cestos cada dia da semana não vai faltar. Entre por essa porta dos peixes, fica ali. Para mim, a porta principal, eu falei. Tá entendendo? Olha só a sequência. Você tá entendendo? Olha a sequência, que coisa linda. Ovelhas, Deus nos fez ovelha do seu pasto. E a ovelha é o ID. A grande comissão, vá, proclama, evangelho, boas novas. Essa porta do peixe, que a pastora está falando aqui, nossa pastora líder, Sandra Lúcia, eu também concordo com ela. Para mim, é a porta principal, que é a porta de vida, multiplicação, a abundância. Por que essa porta dos peixes é a principal para mim? Porque o próprio Jesus, que a maior parte dos discípulos eram tudo pessoas que ficavam ali, pescadores, pessoas humildes. Ouça o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus 4, 18 e 22. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso aí é o convite de Jesus. Fica nessa porta. Vocês já entraram aí na porta das ovelhas. Agora passa para a porta dos peixes. Sejam pescadores de homem. Ele dizem, pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que estavam consertando a rede no barco também, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai. E o seguinte, está entendendo? O evangelho, a disponibilidade de você pregar o evangelho, de você preocupar com vidas. Você vai ter que dar primazia, você vai ter que deixar. Tem hora que a gente até deixa algumas coisas nossas, do nosso interesse, por causa de vidas. Você se doa, você ama a vida, foi assim que Jesus fez. Ele se doou. Então o convite é dele. Vinde após mim, eu vos farei pescador de homem. Eles imediatamente atenderam. Eles deixaram o barco. Se preocupa com o barco não. Jesus está no barco. Ouça esse convite de Jesus. E dentro dessa porta que eles edificaram, a porta das ovelhas, eles colocaram os ferrolhos e tranca. Tudo isso aí que é segurança. E tem que ter essa segurança em Deus. Ferrolhos na Bíblia é uma peça corrediça de ferro usada para trancar portas e janelas. A tranca te dá segurança. Ela é instalada na face interna da porta para travar. Você está entendendo? Nessa porta,
dos peixes. A gente vai ter que ter a vida, vai ter que ter a sustentabilidade na palavra de Deus, a multiforme graça de Deus, você também usufruir daquilo que Deus está falando, porque se Ele nos resgatou, a gente vai ter que se incomodar, cara. Eu não aguento quando vejo esse povo aí, sabe? No dia que nós fomos lá, passamos para as pessoas perdidas, você olha assim, aquilo dói o coração. Claudinha já falou aqui, meu Deus, eu não aguento com isso. Atravessou pelo nosso carro, sem camisa, com 2 fardos. Acho que era catador. Mas você via ali um olhar perdido. Aí nós falamos, nós estamos indo para a nossa casa. Aonde que vai dormir? Será que vai ter uma janta? Essa porta dos peixes, a gente vai ter que pensar muito o que a gente está fazendo pelas vidas. O que a gente está fazendo em prol do Evangelho. Nós estamos simplesmente achando que a gente já está bem, já estou com a minha salvação, eu não preciso ir. Que Deus, que a gente não fique na nossa zona de conforto, que saia. E dentro dessa porta dos peixes, a gente vai ter que ter essa viga, essa sustentação. A gente vai ter que ficar ali com as trancas, com os ferrolhos, para que Satanás não entre. Porque eu termino aqui no Salmo 147, versículo 13, está dizendo assim, louvou ao Deus Todo-Poderoso, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. É Deus que nos dá segurança, Ele reforça. Sabe por que tem que ter o reforço de Deus, das trancas e do ferrolho? Porque o que Jesus falou? O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Que Deus fale melhor no nosso coração. Sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Que Deus nos abençoe poderosamente.